que tem como tema o que está sendo preconizado na mídia nesse mês de setembro, Setembro Amarelo, que é uma prevenção contra o suicídio. Um flagelo que tem assolado toda a humanidade e, de acordo com números da Organização Mundial de Saúde, em cada 30 segundos, uma pessoa tira a vida. Um flagelo enorme. E o Brasil é o 8º país dentro dessa estatística aonde tem um grande número de suicídio, que envolve problemas de depressão, abuso de drogas, bebidas, situações temporais que despertam forte carga emocional, como um fim de um relacionamento amoroso, como fiquei sabendo, parece que ontem, que um jovem de 16 anos, porque houve um rompimento no seu namoro, ele se jogou aqui de um prédio aqui no Boqueirão. Perda de um emprego, uma situação familiar, todas essas questões que nós sabemos que são questões fortes, importantes, que levam a pessoa a um desespero. Daí a importância da palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus pôde dizer que o homem não vive somente do pão que perece, mas o homem vive do pão que permanece para sempre. Então, em João capítulo 10, verso 10, um texto muito conhecido de todos nós, que nos diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Desde que o pecado adentrou na raça humana, a morte, a doença, as tragédias acompanham o ser humano. O ser humano tem a sua ligação pelo fato da entrada do pecado, pelo fato do distanciamento de Deus. As consequências são danosas para a vida do ser humano. Primeiro Adão desobedecendo a Deus, pecando, a morte, a separação adentrou a toda a raça humana. E assim, as consequências são trágicas, como nós podemos ver por esses números, por essas estatísticas que a mídia coloca para nós. E nós temos pessoas que, como centro de valorização da vida, que estão 24 horas dando um suporte para pessoas que estão em desespero. E nós, como Igreja do Senhor, como povo do Senhor,
sempre ouvimos algum relato de pessoas próximas que estão passando por um momento difícil em sua vida e que pensam nessa horrível alternativa de tirar a própria vida, pensando que com isso vão resolver os seus problemas. Pelo contrário, trazem mais problemas, no caso para elas mesmas, porque de uma certa forma são assassinas e a vida é um bem supremo de Deus. Só Deus pode, no devido tempo, tirar os dias que ainda temos na vida, neste mundo, e traz um problema para os familiares. A morte já é uma situação muito dolorosa para os familiares. E saber que a pessoa tirou a sua própria vida traz um inconformismo muito maior, porque envolve às vezes filhos, pais, mães, pessoas chegadas, e isso ocasiona uma profunda tristeza, uma ferida que com certeza ficará aberta em toda a existência dos que aqui ficam. Então o Senhor Jesus, Ele que é o autor da vida, Ele pode trazer vida, trazer prazer para viver. E Ele diz mais que além de trazer a vida, como Ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo neste verso 10 que Ele vai trazer também com abundância. Não somente uma qualidade de vida, mas uma vida com abundância. À medida que vivemos mais próximos de Deus, mais envolvidos com a vida cristã, mais teremos abundância. O que você tem procurado com relação à qualidade da sua vida cristã? Você tem se aproximado do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o autor da vida? Quanto mais temos comunhão com Cristo, mais estamos próximos de Cristo e dos seus valores. E aqui na terra Ele tem deixado a sua igreja, o seu povo, e Ele é considerado o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Você pode pensar, bom, mas a igreja é imperfeita. Sim. Mas aqui, nessa mesma imperfeição, por causa da natureza humana, é o lugar que Cristo tem estabelecido como um porto seguro, como um lugar de refúgio para as nossas almas. E Ele é o cabeça dessa igreja. Por isso, a importância da igreja para
todos esses que estão doentes no sentido espiritual. Quando temos um acidente, quando temos uma enfermidade, procuramos um médico, procuramos um hospital para nos atender. E ali é feito um diagnóstico e recebemos uma atenção, um cuidado, uma terapia para o nosso sofrimento. Assim também no sentido espiritual, muitas das vezes vamos recorrer ao auxílio em lugares errados, em terapias que são placebo, isto é, que não dão resultado, e a moléstia da alma continua. Somente Cristo, Ele tem o poder para curar as nossas enfermidades, tanto físicas como principalmente espirituais. O texto de Mateus capítulo 4, 23 diz: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele aliviava o sofrimento, curava as doenças. Então nós vemos no seu ministério como o Senhor, Ele atuava neste importante campo do sofrimento humano, mostrando o seu poder, como podemos ver em Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Traziam-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos, não alguns, todos os que estavam enfermos. Então vivemos no mundo que jaz no maligno, o mundo que está em pecado, o mundo que está em conflito contra Deus, o sistema mundano, a influência do príncipe da potestade do ar que agora opera nos filhos da desobediência, que é Satanás e seus demônios, a inclinação da carne, que vai contra os princípios de Deus, todo esse aspectos, esses sistemas, essas influências, essa natureza, leva as pessoas a um estado de desespero, a um estado em que não sabem resolver essas questões que se apresentam diante delas, e elas pensam em tirar a morte e tirar a sua vida. E é isso que o inimigo quer. Ele veio para isso, ele veio para destruir. E as pessoas pensam em amenizar o seu sofrimento, tirando as suas vidas. E o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, e nós também temos que ter este mesmo poder, quando o Senhor Jesus Cristo diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração.
quebrantados do coração. Quantas pessoas em nossa sociedade estão nessa situação, estão desanimadas, estão totalmente desorientadas espiritualmente, depressivas. E somente o Senhor Jesus Cristo pode dar o alívio, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse era o ministério do Senhor Jesus Cristo, o Espírito do Senhor estar sobre alguém. Significa que está se movendo esta pessoa para fazer algo sobrenatural. E eu creio que um cristão verdadeiro, o Espírito Santo, ele veio para derramar este poder, para fazer algo sobrenatural. E no ministério do Messias, ungiu para pregar as boas novas do Evangelho aos pobres, aos necessitados, libertação aos cativos do pecado, das doenças, da morte. O ano do aceitável, que era o ano do jubileu, que significava a libertação a todos os povos no dia da expiação. E Cristo foi o sacrifício expiatório que foi completamente aceita lá na cruz do Calvário. E os doentes, os pecadores, os desesperançosos, os necessitados têm saúde, santidade, virtude, prosperidade restauradas e completa dominação sobre Satanás e comunhão na família de Deus. Ungido para curar os quebrantados de coração, mente, alma e corpo, os cegos no corpo, alma e espírito dos que estão em trevas, os oprimidos na vida, fatigados e cansados. Então, toda essa sorte de situação, o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E nós temos um relato no livro de Atos, capítulo 16, onde vemos aquele carcereiro, quando houve um grande terremoto na cidade de Filipos, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Que desespero para este homem! Porque os carcereiros eram responsáveis pelos prisioneiros sob pena de morte. E esse homem estava preferindo o suicídio a ter de enfrentar a morte pelas mãos dos seus comandantes. Mas Paulo clamou com grande voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então, prezado ouvinte, talvez você esteja passando por uma situação como essa. A palavra de Deus diz: não te faças nenhum mal. Não queira destruir a sua vida. Saiba que com Cristo o seu corpo é o templo do Espírito Santo.
conforme 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, fala que nós somos templos do Espírito Santo. Como poderíamos destruir o templo do Espírito Santo que habita em nós? Dê importância para a sua vida. E o convite para o Senhor Jesus Cristo, que mostra o segredo do descanso neste mundo em que todos nós sofremos pressões de todas as ordens. Mas glória a Deus, porque o convite de Jesus é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui encontramos este grande convite para todas as pessoas. Você que sente fadiga, trabalha duro, está cansado de tantas coisas neste mundo, dê este cansaço para o Senhor Jesus Cristo, porque o jugo do Senhor Jesus Cristo é leve. E assim, Ele tem os cuidados para com você. Ele ouve, Ele perdoa, Ele leva a sua sobrecarga, Ele alimenta no sentido espiritual, Ele constrói uma vida nova em você, Ele dá liberdade. E assim a gente está seguro nesse grande convite que o Senhor Jesus Cristo nos oferece, alívio. Ele é humilde e manso de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Que maravilha quando podemos descansar no Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar te abençoando. E se você tem passado por lutas, procure conversar com pessoas, especialmente pessoas que tenham bons propósitos dentro da palavra de Deus, pessoas que possam trazer um conforto, um aconselhamento que mostre a importância da vida. Se você conhece pessoas que têm esses pensamentos de tirar a vida, o segredo é ouvi-las, não recriminá-las, mas ouvi-las e mostrá-las o lado positivo da vida. E nós precisamos, como igreja do Senhor, prevenir, especialmente pessoas de idade que estão sozinhas, os nossos jovens, que podem ter mudança, influência, hoje da mídia social, dos chamados smartphone, e tantas coisas que eles veem, que nós possamos estar atentos, alertas, para que possamos ser usados por Deus e salvar almas que podem querer estar se destruindo. Oremos para que o Senhor
conceda vida e vida em abundância. Amém.